Ontem eu falei aqui sobre a luta entre Whindersson Nunes, o humorista, e o boxeador campeão, né, tetracampeão de boxe, o Popó. Falei sobre isso ontem, só que eu me esqueci de falar do mais importante, que era o foco daquilo que eu queria ter dito. Então hoje eu vou ter que prosseguir um pouquinho mais sobre esse assunto, porque realmente aquilo que era mais importante ter falado eu acabei não falando. Mas antes disso, já curta esse vídeo aqui, deixa um comentário aqui embaixo dando um bom dia e também se inscreva no canal. E se por acaso você achar que esse assunto é irrelevante, assista o de amanhã, porque são muitos assuntos que eu gostaria de abordar aqui e por questões inúmeras às vezes eu acabo não abordando e de repente surge a oportunidade e daí a gente vai falar sobre isso. Então, se você quiser alguma coisa mais cabeluda, alguma coisa mais horrorizante, alguma coisa, sabe, que te deixe puto, indignado, espere, porque vai ter conteúdo sobre isso também em breve. Eu só vou atualizar vocês aqui em relação ao que aconteceu em seguida, após a luta, para que depois a gente entre no tópico que eu quero abordar aqui. O que aconteceu foi que, assim que acabou a luta, o Whindersson Nunes, que empatou, entre aspas, com o Popó, ele desafiou um youtuber americano, que é o Logan Paul, é um grande youtuber lá, né, em número de inscritos. O Whindersson desafiou o Logan Paul e o Logan Paul aceitou. Então agora eles vão combinar uma luta entre eles aí e o bicho vai pegar. Porque o Logan Paul ele está numa outra categoria de peso em relação ao Whindersson. O Whindersson está numa categoria chamada meio médio, que é a categoria do Popó também, enquanto que o Logan Paul está numa categoria chamada cruzador, que é quase já no peso pesado. Então, assim, ou o Whindersson vai ter que aumentar o peso para poder se aproximar, né, do Logan Paul e ter algum tipo ali de equivalência, porque isso faz diferença, né, na potência do soco, ou o Logan Paul vai ter que reduzir um pouco o peso dele. Não acho que ele vai fazer isso. Então, assim, pode ser que o Whindersson se dê muito mal nessa luta aí contra o Logan Paul. Quem vai treinar o Whindersson, que já se ofereceu para isso, foi o próprio Popó. E daí começou lá uma troca de farpas, entre aspas, aqui, né? Eu acho que é brincadeira, mas uma troca de farpas entre o Logan Paul e o Popó, e daí o Whindersson. Estão aí usando as redes sociais para poder gerar aí um hype nessa luta. Então, só para fazer um update aqui do que aconteceu. O Logan Paul já competiu profissionalmente, perdeu, mas já competiu profissionalmente, enquanto que o Whindersson é um amador, na verdade, né? Ele tá praticando tudo, mas ele não é profissional, ele não compete, então eu acho que tem poucas chances de ganhar do Logan Paul, ainda mais pensando na diferença de categoria também, né? E esse é o ponto que eu quero abordar com vocês hoje, né? Sobre competência e sobre instâncias de legitimação da competência. Porque quando se trata de um esporte, por exemplo, como foi o caso do boxe ali, né? Como foi o caso do Popó versus Whindersson Nunes, é muito fácil você perceber a diferença qualitativa, a diferença de experiência, o abismo que existe entre um profissional, um campeão na verdade, né, um profissional campeão e um amador. Ali você viu como o profissional dominou completamente a luta e não tinha menor chances de o Whindersson Nunes ganhar do Popó. Não tinha. Se vocês se recordam aqui, em 2020 eu criei um canal na Twitch. Criei lá um canal na Twitch para fazer streamings de jogos. E eu comecei a fazer alguns streamings de xadrez lá também, jogando xadrez com as pessoas. E eu sou um jogador intermediário, não sou, sabe, avançado, não sou um grande jogador de xadrez, também não sou ruim, mas sou intermediário. E ali naquelas partidas comigo, vinha todo tipo de gente, todo tipo de experiência com o xadrez. E na maior parte dos jogos eu ganhava com facilidade. E aí apareceram algumas pessoas bem avançadas lá, inclusive alguns mestres enxadristas, e aí vocês percebiam a diferença. Como o mestre enxadrista dominava o jogo e não tinha menor chance, menor possibilidade de eu conseguir avançar contra o mestre para ganhar a partida. O cara parecia que antecipava meus movimentos. Então tudo que eu fazia já era meio que bloqueado pelo cara. Então assim, você percebe como a experiência, o nível de profissionalismo dá uma enorme vantagem competitiva nesse tipo de esporte. Por exemplo, você pegar um time, né, primeira divisão, um time de elite brasileiro, para jogar com um time de várzea ou jogar com um time de amadores, isso será brutal, isso será, sabe, nítida a diferença. Tanto que no esporte existem justamente categorias para isso, né? Você tem categorias amadores, você tem categorias intermediárias, e aí vão avançando até as categorias de elite. Então é por isso, porque há uma diferença qualitativa óbvia, evidente, e se você pegar lá um mestre ou um campeão e jogar com um amador, isso será notável. Por outro lado, quando se trata de conhecimento, ou de arte, ou de produção intelectual, isso não é tão fácil de ser percebido. Porque num jogo, por exemplo, no esporte, você tem as regras ali. Você tem as regras que são claras. Por exemplo, se um boxeador nocauteia o outro boxeador, ele ganha, porque isso está na regra. É a regra do boxe. Por outro lado, quando se trata, por exemplo, de um debate, né, um debate intelectual, ou de uma disputa intelectual entre dois pensadores, como é que você determina quem, entre aspas, é melhor do que o outro? Quem venceu um debate em relação ao outro? Inclusive, isso é um tópico que a gente aborda muito aqui, sobre essa história de vencer debates, ou de contestar os demais, ou de refutar alguém. Como você estabelece os critérios para poder avaliar quem venceu um debate?
Nesse sentido assim de, eu defendi melhor uma ideia e o outro não conseguiu defender sua ideia. Como você faz isso? Quais são os parâmetros para isso? E estendendo também esse raciocínio, quando a gente fala, por exemplo, de conhecimento ou de arte, é que muitas vezes as instâncias de legitimação de uma produção intelectual, de uma produção artística, elas não dependem do intelectual ou do artista. Elas dependem de outras formas de legitimação. Então, por exemplo, a gente pode pensar que na obra de arte você tem lá galerias de arte que vão lá e compram sua obra ou vendem sua obra e aí vão lá e legitimam a relevância daquele trabalho, museus que fazem isso, casas de leilão que vão transformando aquilo ali em algo relevante culturalmente dentro daquele espaço de produção artística. Ou, por exemplo, na produção intelectual, a universidade, as instâncias de legitimação acadêmicas, revistas acadêmicas, publicações, as citações que sua obra recebe. É por isso que, por exemplo, o Paulo Freire é reconhecido mundialmente e é aceito como um grande intelectual, um grande educador, sabe, brasileiro, um dos mais citados no mundo. E o Olavo de Carvalho não é reconhecido como nada, porque o Paulo Freire foi reconhecido por várias instâncias de legitimação acadêmicas, universitárias, de grandes intelectuais que viram na produção do Paulo Freire algo de relevante e que mereceria ser relembrado por causa da sua contribuição para o campo intelectual, enquanto que o Olavo de Carvalho é visto como um pensador menor, alguém sem relevância, alguém que é um charlatão, alguém que transmite ideias equivocadas, que não sabe o que está falando. Então isso depende de instância de legitimidade. Tem um autor chamado Malcolm Gladwell, que escreveu um livro chamado Outliers. E nesse livro ele defende uma tese interessante, embora um pouco controversa, que ele diz o seguinte ali, que para alguém atingir a maestria em determinada área, vamos supor que você queira tocar violino ou piano. O que o Malcolm Gladwell diz é que são necessárias 10.000 horas de prática para você poder chegar a se tornar um mestre naquele instrumento, naquela prática. E isso equivaleria mais ou menos a uns 10 anos de prática. Então, se você começa a tocar violino com 8 anos e você pratica diariamente 4, 5 horas por dia o violino, quando você tiver 18 anos você vai ser um grande violinista. Essa é a tese que o Malcolm Gladwell apresenta. Por outro lado, ele está citando um outro autor, né? Ele cita o trabalho de um autor chamado Anders Ericsson, que é um professor de psicologia na Florida State University. E o que o Anders Ericsson fala é que na verdade não é bem assim, porque você pode passar 10 anos praticando o instrumento sem avançar, sem se tornar melhor. Você pode passar 10 anos fazendo algum tipo de esporte sem você avançar, sem você se tornar um competidor olímpico. Você pode passar 10 anos estudando um assunto, estudando um campo de investigação acadêmica, por exemplo, sem você se tornar alguém competente naquela área. O que esse professor fala, o Anders Ericsson fala, é que na verdade, além dessas horas de pesquisa, além dessas horas de dedicação, além dessas horas de esforço, além desse tempo, né, dessas 10.000 horas de investimento de tempo naquele campo, é necessário também que você seja bem orientado. É também necessário que você tenha uma boa instrução naquele campo. E aí o que faz diferença é o professor também. E essa é uma grande diferença que a gente pensa, por exemplo, em relação, voltando aqui ao Olavo de Carvalho, em relação a um professor acadêmico, um doutor em filosofia, e ao Olavo. Porque o doutor em filosofia foi alguém que passou a vida inteira estudando, foi orientado por outros professores, foi alguém que passou por um crivo acadêmico, passou por um crivo de legitimação e atinge aquele patamar de dedicação, às vezes de décadas, naquele campo de investigação. Enquanto que o Olavo, ele se proclamava com orgulho autodidata, alguém que vai por conta própria, estuda filosofia e passa a explicar para os demais aquilo que sua experiência íntima, sabe, a sabedoria que ele obteve a partir daquele conhecimento ali, o ensinou. Então é alguém que desprezava a universidade, alguém que desprezava os professores, alguém que desprezava o conhecimento acadêmico e ele, por si só, se bastava. Só que daí, a gente tem que pensar que pessoas investem muita grana, grana violenta, para estudar em universidades de elite. Por quê? Por que fazem isso? Porque alguém gasta uma fortuna para estudar em Harvard, para estudar em Stanford, para estudar em Cambridge, em Oxford, para estudar, sabe, em Yale. Por que fazem isso? Porque essas pessoas investem tanto tempo e dedicação para os estudos, porque precisa de boas notas também para isso, né? Dedicação nos estudos para poder entrar numa universidade de elite. No Brasil, por exemplo, numa USP, numa Unicamp, numa, sabe, UFRJ. Por que fazem isso? E aí tem a ver com a instrução que você vai receber. Aí tem a ver com a formação, com quem vai te transmitir o conhecimento. Basta pensar em relação ao instrumento musical também. Se você tem um grande professor de piano, alguém que é um professor reconhecido, você vai aprender técnicas, você vai aprender modos de interpretar aquela música, diferentes maneiras de você lidar com aquele instrumento, se você tiver um professor que não é tão qualificado assim. Então,
obviamente faz diferença. Não é à toa, por exemplo, que historicamente na pintura, tem muitos pintores que começam como aprendizes em ateliê de outros pintores. Então ele vai lá, começa a ajudar o pintor famoso a produzir suas obras e de repente ele começa a aprender um monte de técnicas para poder também desenvolver seu próprio trabalho. Inclusive isso é um tópico que eu abordei muito já em relação à escrita, né? Porque há uma noção na escrita, na literatura, de que grandes escritores não precisam estudar literatura, não precisam, sabe, aprender, não precisam fazer cursos porque é algo intuitivo. Então, as contas, é possível sim aprender as técnicas, é possível sim você se aperfeiçoar, dialogar com outros escritores ou com escritores competentes que vão te ensinar técnicas, então é possível sim. Então, voltando aqui à tese popularizada pelo Malcolm Gladwell, há as 10 mil horas de prática, mas também há uma formação de qualidade que vai te permitir aproveitar melhor essas 10 mil horas. E eu falo isso justamente em relação àquilo que a gente abordou ontem, né? Um profissional como o Popó, alguém que tem uma carreira, uma trajetória, que passou muito tempo lutando e que pega alguém que é um amador, alguém que está aprendendo a lutar, e aí há uma diferença qualitativa que é evidente. Alguém que se tornou já um mestre naquela área, e aqui tem vários elementos, né? Tem a prática, tem a qualidade do treino, tem a ver também com o talento individual do Popó, coisas que são inerentes também ao indivíduo, e como isso serve como diferencial. A grande vantagem hoje, né, para muitos de nós, é que certos professores de elite, certos professores bastante competentes, hoje, para nós, é possível ter acesso ao que eles dizem, às aulas que eles dão, sem pagar nada, na internet. Então, por exemplo, grandes universidades têm muitas vezes disponíveis cursos ou aulas inteiras de graça nos sites deles que vocês podem fazer. É claro que você tem que saber falar inglês ou algum outro idioma se for em outros países, mas você pode fazer aulas inteiras com professores conceituados, reconhecidos, e isso é muito importante, isso é muito interessante para quem quiser continuar se qualificando e aprendendo e se desenvolvendo. Ou seja, hoje há recursos que não estavam disponíveis, sei lá, 15 anos atrás. Eu acho importante mencionar isso, né, a gente falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas olham para alguns expoentes em certas áreas e acham que a pessoa chegou lá por acaso, né, que simplesmente aconteceu, que não tem, sabe, nenhuma explicação por trás disso, sendo que geralmente, né, geralmente, nem sempre, mas geralmente há muito trabalho envolvido, há muito tempo de prática anteriormente ali para a pessoa chegar naquela posição. Foram muitos anos, ou décadas às vezes, de trabalho duro para poder obter algum tipo de resultado depois. Só o talento bruto não abre muitas portas, não. Ah, e só um último detalhe aqui para concluir esse vídeo. Ontem, quando eu falei sobre o Logan Paul, eu falei que ele tinha lutado com o Mayflower, e na verdade eu me confundi. O lutador é o Floyd Mayweather. O Mayflower é o barco que levou os colonos, os peregrinos, para os Estados Unidos, né, os colonos. É que vocês não acompanham os bastidores do meu canal aqui, porque o que eu falo de nome errado, gente, vocês não têm ideia. Nome de filme quase sempre eu erro. Eu falo o nome do filme e depois assim eu fico, gente, acho que eu falei o nome errado, e depois eu vou pesquisar e eu falei errado. Depois eu edito o vídeo, obviamente, né? Eu vou lá e corto. Eu erro muito aqui. E como o vídeo no improviso, o vídeo aqui é feito assim, eu vou falando e vão vindo as coisas, então muitas vezes eu preciso parar e pesquisar. Ou eu falo alguma coisa e depois, na hora que eu vou editar, eu falo assim, eu acho que eu falei alguma coisa errada aqui. E depois eu corto. Nesse caso em particular aí do Mayflower, né? Do Mayweather, eu acabei não me atentando e passou. Então foi um erro. Mas eu quero saber de vocês aqui, como vocês observam essa distinção qualitativa, né? Se é possível fazer uma avaliação de maneira objetiva em relação à produção intelectual, a grandes pensadores, a grandes filósofos, e também em relação à arte. Se é tão fácil a gente identificar o que é bom, o que é, sabe, o que tem qualidade de fato, daquilo que não tem nesses campos, em comparação ao esporte. O esporte é evidente, né? Se você tem um time bom vai lá e ganha, se torna campeão. E na arte, e na literatura, e no conhecimento, como é que funciona isso? Me diga aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!